sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e o nosso programa que te atualiza sobre os assuntos mais buscados na web não poderia falar de outro assunto hoje. Na verdade, a gente até tinha pensado em fazer um programa mais leve, uma homenagem bonita, uma comemoração ao dia, mas não temos motivo para comemorar, viu? Hoje, mais um episódio bárbaro envolvendo um homem negro que foi espancado até a morte em um supermercado em Porto Alegre, ganhou os noticiários. Para você que não acompanhou essa história, não está entendendo, a gente vai exibir um pedacinho de um dos vídeos que viralizou. A gente tirou o áudio porque as imagens são realmente muito fortes, revoltantes, uma covardia. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado por 2 seguranças na noite desta quinta-feira em um mercado. São imagens brutais, né? Esses 2 homens aí foram presos em flagrante, inclusive, e a gente vai debater essa história aqui hoje. Mas antes de chamar os nossos convidados para esse bate-papo, vamos para as nossas telas. A gente vê aqui em primeiro lugar nas buscas, né, do Google Trends, que é a nossa ferramenta gratuita que mostra os temas mais buscados pelo internauta, aparece Zumbi dos Palmares com mais de 50 mil pesquisas. Isso porque exatamente neste dia, 20 de novembro, lá em 1695, morria Zumbi dos Palmares, ele que foi um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, símbolo da luta contra a escravidão. E hoje também aparece entre esses 20 assuntos mais buscados no dia o termo racismo estrutural, com mais de 10 mil pesquisas. Bom, então esses são os nossos temas de hoje. Para falar sobre isso, eu já chamo aqui no telão Lázara Carvalho, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo, e o professor de Direito Processual Penal, Abel Cunha. Um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada pela participação. Bom, acho que eles estão me ouvindo direitinho. Vou começar então já com a primeira pergunta. Vocês estão me ouvindo? Eu estou sem um pouquinho do retorno. Estamos sim. Maravilha, agora veio. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado a todos. Doutora Abel, já começo contigo então, já que eu ouvi o seu áudio, acho que eu ainda estou um pouquinho sem o retorno da doutora Lázara. Essa história surpreendeu a todos nós, né? A gente amanheceu bem chocado, foi um vídeo muito triste, uma história que a gente realmente fica desacreditado, né? Eu imagino que para você também, como homem negro, né, se ver nessa situação é muito complicado. Você vê, literalmente, foi uma brutalidade, uma covardia o que fizeram, né? Mari, na verdade, acordar com uma cena que nós vimos basicamente longe de nós, vimos pela televisão e não imaginávamos sentir tão perto. Não só os negros, mas as pessoas que sempre lutam por determinadas causas ficaram estarrecidos com as imagens, com todas as notícias e, de fato, nós estamos diante de um delito que não traz uma punição mais severa, como, por exemplo, o feminicídio. Nós estamos diante, obviamente, está tendo investigação, mas os crimes simples, que trata de injúria racial, que trata do racismo, com tranquilidade. Mas quando se fala do homicídio contra o negro, quando se envolve raça, cor, credo, nós teríamos que ter uma punição mais severa. Então, não só como homem negro, mas como operador do direito, é um clamor nesse dia 20 que eu faço. Nós precisamos de punições mais severas. Doutora Lázara, sua opinião sobre esse caso? Ariana, a minha opinião é a opinião da maior parte das pessoas que têm sensibilidade. É estarrecedor você ver cenas como essa, porque trata-se de um desrespeito à humanidade, à existência de qualquer ser humano, porque independente do que quer que seja que tenha acontecido anteriormente àquela cena, nada justifica esse tipo de atitude e, principalmente, nada justifica que as pessoas assistam a uma cena dessa sem tomar nenhuma atitude, porque o silêncio dos bons é que garante a violência dos maus. Verdade. A gente teve 2 comentários assim bem recorrentes na internet hoje, que foi um deles: independente do que ele tenha feito lá dentro, a gente não sabe, né? As investigações estão acontecendo, nada é motivo para você matar uma pessoa, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, doutora Lázara?
Exatamente, e nós temos outros casos que já ocorreram anteriormente aqui em São Paulo, no supermercado no mercado Ricoh. Teve uma situação de que um rapaz foi acusado de estar furtando as coisas dentro do estabelecimento, foi amarrado e chicoteado pelos seguranças. É algo que nós precisamos rever no nosso país e no contexto da segurança patrimonial, porque essas pessoas precisam ter um treinamento humanizado para entenderem qual é a sua função naquele lugar e não o que podem fazer, o que bem entenderem com a pessoa. Isso quando se fala supostamente que está cometendo um erro, que está cometendo um delito. E quando não está cometendo um delito? No caso do rapaz que foi trocar o relógio, no caso do entregador de pizza. Então, nós temos a questão daqueles que estão de fato cometendo um delito numa situação de flagrância e aqueles que não estão cometendo delito nenhum. E aí nós voltamos para aquela teoria do etiquetamento, é o etiquetamento que nós estamos lutando, que nós estamos brigando, que nós temos penas brandas nesses delitos. Perfeito, exatamente isso. Bom, vamos começar então explicando. Eu abri, falando da nossa primeira busca na internet, com mais de 50 mil pesquisas, doutor Abel, sobre Zumbi dos Palmares. Então, qual que é essa importância dessa data? Eu expliquei aqui rapidamente, mas acredito que existe um contexto histórico importante, porque ele foi símbolo dessa luta, né? Exatamente. Hoje nós comemoramos aí a comemoração de Zumbi dos Palmares, que ocorreu em 1965, mas de fato nós comemoramos a luta. Ele foi um dos líderes negros que lutou contra a libertação, contra o sistema escravista. Então, assim, nós lembramos do racismo, da discriminação, da igualdade, que precisa existir essa igualdade. Olha, algumas pessoas falam, nosso país tem pouco tempo que foi abolida a escravatura. Sim, mas se você pegar duas crianças, uma negra e uma branca, elas não sabem de nada, elas têm doçura no coração. Então a maldade vai sendo colocada de acordo com o tempo. Essa sexta-feira em especial era motivo de comemoração, assim como a Mari anunciou no início, mas estamos colocando uma tristeza, um peso, porque esse fato, infelizmente, vai deixar uma marca nesse dia 20, vai deixar mais uma marca nesse 2020. Doutora Lázara, complementando aqui a importância desse dia, hoje a gente não está comemorando, está todo mundo ficando realmente indignado, porque a gente está presenciando cada vez mais esse tipo de situação. Doutora Abel bem lembrou, foram vários casos. Esse ano de 2020, eu acho que o movimento dos Estados Unidos, do George Floyd, também ajudou a que as pessoas também acordassem para isso, Foi um movimento internacional, Mari, eu acredito que eu tenho uma opinião um pouco polêmica em relação à manifestação das pessoas contra as violações raciais, a violência racial, porque nós vemos todo o clamor que ocorreu em relação a George Floyd. É realmente uma perda irreparável, porque nós pensamos nas pessoas que estão mais próximas dele, na mãe, nos filhos, naqueles que realmente o conheceram, e ele foi transformado num símbolo. Mas nós precisamos atentar o que ocorre com a nossa sociedade, com a sociedade brasileira, que muitas vezes se comove muito com esses casos midiáticos, quando é algo que aconteceu fora das nossas fronteiras, mas que, diante da situação que ocorreu ontem e de tantas outras situações que ocorreram nos últimos tempos, porque esse ano nós tivemos crianças que foram baleadas, nós tivemos assim grandes perdas, e nós não vemos essa mesma comoção, nós não vemos essa mesma tristeza e nem essa mesma indignação. Então, é por isso que é importante o Dia da Consciência Negra. Muitas pessoas acham que não é necessário, que todos nós somos iguais para a lei material, mas de fato, nós não vemos essa igualdade representada no nosso país. Tanto que ocorreu uma cena como essa ontem, véspera da Consciência Negra, e que repete muito do que foi a história de Zumbi dos Palmares. Se nós procurarmos entender o que aconteceu historicamente, essa tática de provocar o medo.
Isso precisa ser muito esmiuçado. A gente pode dizer, doutora Bel, em algum modo que, né, essa questão do racismo ela já evoluiu, a gente sabe que não está nem perto, né, do que deveria ser ideal, que a gente está vendo situações praticamente diárias, isso as que vão para a mídia, né, porque tem as que a gente não toma conhecimento. Então, na sua opinião, como é que você vê o racismo hoje aqui no Brasil? Bem, Mari, como eu falei anteriormente, nós temos duas legislações que tratam sobre isso, né? Nós temos o delito de injúria racial, que ele foi incluído somente em 2003, e o racismo, que consta na Constituição. O racismo, que é o preconceito, a propagação, que é o tratar mal, o deixar de prestar serviço, é um direito e garantia fundamental. É óbvio que para que nós possamos chegar num estágio avançado, numa proteção, não só falando de negros, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que defendeu, se não me engano, os israelitas, não somente os negros. Hoje, especificamente, nós precisamos lembrar dos negros, mas tudo que se envolve cor, raça e religião tem que ter uma proteção maior. Por exemplo, vamos falar de um delito de injúria racial. Ele vai trazer uma pena bem tranquila de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, é regime aberto se for primário. Então, é muito benefício. É muito benefício que nós não podemos deixar que a sociedade tenha um retorno simples para um delito que tem gravidade. E olha que nós estamos falando que está tendo um avanço no Brasil agora com relação a esses delitos, o que nós também não sabemos. Falando do âmbito internacional, as punições que ocorreram com policiais americanos refletiram no que aconteceu na NBA, nessa fase final dos playoffs, né? Que os jogadores fizeram greve, que não entraram em quadra. Lewis Hamilton, por exemplo, o único piloto negro recordista sozinho lutando contra o preconceito dentro da Fórmula 1. Então, o âmbito internacional caminha a passos lentos, como no Brasil. Nós precisamos ter leis mais severas, como eu disse anteriormente. Uma pena de 1 a 3 anos não vai resolver uma injúria racial. Concorda, doutora Lázara? Eu concordo e ainda acho que é necessário nós ampliarmos essa discussão. Não é apenas o endurecimento das leis, mas a efetividade delas. Porque, por exemplo, nós temos o delito de injúria racial, que é um tipo de injúria qualificada, previsto no artigo 140 do nosso Código Penal. Porém, a grande dificuldade das pessoas é quando vai se buscar a reparação em relação a esse crime. A dificuldade, muitas vezes, de registrar um boletim de ocorrência, a dificuldade de produzir provas para que seja processado um inquérito penal e que realmente haja um empenho das autoridades em coibir esse tipo de postura, porque a injúria pode ser levada simplesmente por algumas pessoas como uma ofensa pura e simples, mas não existe pessoa capaz de violência, de agressão, que antes não tenha passado por isso. É como a gente diz, dificilmente alguém se torna um drogadicto sem antes ter provado um outro tipo de droga lícita, ter provado álcool. Então as pessoas se acostumam com esses delitos que elas consideram um pouco mais simples e mais pequenos e acabam evoluindo para situações como nós acabamos vendo. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a questão da desigualdade, que a gente está falando sobre, né, essa indignação diária, mas é algo lá atrás, né? Vem de muito tempo, por isso que esse termo racismo estrutural, vou até pedir para que vocês expliquem, porque tem muita gente que ainda não sabe o que significa o racismo estrutural. Doutora Lázara, você pode explicar para a gente de onde vem esse termo, por que racismo estrutural? Mari, uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender ainda é que o racismo, ele não é pura e simplesmente a discriminação. O racismo, ele é uma estrutura de poder. É uma estrutura que determina que uma etnia em especial, uma raça especial, ela é superior a todas as outras. Então, todo o poder, toda a decisão, a hegemonia foi concentrada nessas pessoas, e essas pessoas que definem os rumos da sociedade, definem os rumos da economia.
Então, quando a pessoa já cresce com essa ideia preconcebida de que ela, de alguma forma, está acima da outra por questões raciais, por traços fenotípicos, isso fica introjetado, até inconsciente. E isso acaba afetando os acessos que as pessoas que não fazem parte desse grupo hegemônico têm. Por exemplo, a pessoa vai procurar um emprego, ela vai ser sempre medida pelos traços do que é considerada a beleza universal. E a beleza universal não é considerada a beleza negra. E nem a beleza de outros povos, né? Então, as pessoas sempre terão essa vantagem em relação a quem tem traços negroides, porque inconscientemente nossa sociedade foi plantada em cima disso. Então, inconscientemente, todas as instituições e também todas as pessoas têm uma ideia do branco como o perfeito, como o bom, como o desejável. E isso nós precisamos desconstruir através da educação e através da cultura. Perfeito. Quer complementar, doutora Bel? Exatamente. Quando se fala de racismo estrutural, são formações de grupos que se detêm superiores a outro. E quando nós falamos da questão de raça, obviamente sempre se colocam os negros como os inferiores. Isso vem com o passar do tempo. Citei agora há pouco, 2 crianças, uma negra, uma branca, eles não crescem com esse sentimento de que o negro é inferior. Isso que é estrutural vai sendo criado com o passar dos tempos. Então, assim, se nós falarmos, olha, os brancos que têm sucesso, os negros não têm sucesso. Tivemos uma sentença prolatada, se não me engano, há 30, 60 dias, por uma magistrada, que ela falou que, apesar do acusado não possuir traços voltados à criminalidade, porque o acusado era branco dos olhos claros. Isso foi a maior prova de um racismo estrutural. Foi estruturado que o branco de olho claro não comete delito. Que o branco de olho claro, em hipótese alguma, pode sentar no banco dos réus. Isso vai estruturando uma sociedade que seja superior aos brancos e que os negros sejam inferiores. É uma situação muito difícil, né? Eu queria que vocês também... A gente está aqui num bate-papo tão gostoso, eu acho que é interessante a gente aproximar cada vez mais esse assunto da sociedade. Se vocês se sentirem à vontade, claro, de me contarem se já sofreram alguma coisa desse tipo, eu tenho certeza que sim. Dificuldade tanto na questão do mercado de trabalho, quanto na questão acadêmica, né? É um desafio, eu acho que desde o momento que você é colocado nessa sociedade, né, que automaticamente é racista por conta do racismo estrutural, já é uma dificuldade logo de cara, né? Você não tem saída. Bem, Mari, eu particularmente sou felizardo e sou agraciado. Eu não tive dificuldade por conta do mercado, por conta de ser negro, né? Minha mãe sempre nos cobrou, quando aprendemos a escrever, ser os melhores da turma. Seja no primeiro grau, segundo grau, graduação, pós-graduação. E, obviamente, o resultado de hoje estar numa faculdade, no cursinho preparatório, em uma pós-graduação, de ter sucesso no âmbito do escritório, isso é o reflexo anterior do estudo. Então, situação pessoal, eu tive uma típica na 5ª série que não vale a pena relembrar, mas 2 anos atrás eu fui vítima de uma injúria racial no Distrito Federal, onde sou nascido, criado e vivido, apesar de hoje, nesse momento, estar em Goiânia. Então, assim, eu particularmente no campo profissional, nunca tive nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas no campo pessoal, eu creio que a doutora vai concordar, no mínimo são 3 situações de preconceito no olhar que nós passamos. Eu costumo andar muito à paisana nos finais de semana, havaiana, bermuda, camisa tranquila, e sem ficar falando, comentando determinados assuntos jurídicos. E isso faz com que eu seja mais um negro. E quando você é mais um negro, você é vítima de olhares, determinados comentários, que hoje, obviamente, não me importa, não me abala, mas deveria trazer uma importância maior. Eu não busco discussão, eu fico um pouco mais tranquilo. Doutora Lázara? Mari, tem uma frase da pensadora Grada Quilomba que ela diz: eu sou uma mulher preta. Uma mulher branca, quando se apresenta, diz apenas: eu sou uma mulher.
E o homem branco, quando se apresenta, ele diz, eu sou uma pessoa. Porque o homem branco, cis, hétero, judaico-cristão, ele é considerado um ser humano universal. Então, ninguém questiona quando um homem branco está, por exemplo, no fórum, ele vai ser recebido porque provavelmente ele é o doutor, ele é o promotor, ele é o defensor público, ele é o juiz. Se for um homem negro, ele vai ser questionado de quem ele é, mas ele ainda é um homem. Se ele vai assinar, você está vindo para assinar? Isso. Se você é uma mulher, você é a moça, a senhora que talvez esteja lhe procurando por pensão alimentícia, o que já é um absurdo, porque as mães têm direito, assim como os pais, de terem a colaboração do outro genitor no sustento das crianças. Então, eu digo que as grandes dificuldades não é, na verdade, a ascensão profissional, mas essa coisa de o tempo todo você ter que fazer-se apresentar, provar quem você é, sabe? Você não pode simplesmente ser o jurista, você não pode simplesmente ser advogado, promotor. Não, você vai ter que se anunciar, porque aí vem o racismo estrutural e aquela coisa do viés inconsciente. As pessoas nunca esperam que você tenha um lugar de destaque. E isso eu acredito que o Dr. Abel passa, eu passo, e são situações com as quais a gente aprende a lidar. Mas não deixa de ser violento e não deixa de ser muito, muito incômodo. Se dói em mim de ouvir a história, imagina em vocês de ouvir a ofensa, né? Eu quero falar sobre um termo que tem também surgido muito nas redes, que na verdade é uma expressão, né? Não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Então, queria também entender melhor, né, e passar isso para o público, porque esse conhecimento nunca é demais. Então, o que é ser antirracista, Lázara? Olha, eu vou pegar um pouco de uma experiência que é a fala do Dr. Abel. No direito penal, não existe progressão por saltos, não é, Dr. Abel? Então, as pessoas agora, até por conta do clamor, até por conta que as pessoas hoje em dia se sentem pressionadas a agir politicamente correto, as pessoas se declaram antirracista. Não tem como você, de uma sociedade que é estruturalmente racista, pular de uma pessoa que tem um viés racista, consciente ou inconsciente, diretamente para um antirracista. Isso é impossível, não existe. Eu também não acredito nesse tipo de progressão por saltos. Eu acho que, primeiro de tudo, a pessoa tem que reconhecer seus privilégios, entender que o fato de você nascer com uma determinada cor vai te determinar se você vai ter mais facilidade ou menos facilidade de acesso, e principalmente desconstruir essa lógica do outro, porque a gente sempre pensa no outro, né? E quando eu digo desconstruir essa lógica, é estar mais próximo, se relacionar. As pessoas dizem assim, passam o negrocard quando quer dizer que é antirracista. Eu tenho um amigo negro, meu avô era negro, minha avó era negra. Isso não faz de você um antirracista. O fato de você conviver, até certa forma tolerar as diferenças raciais, não te torna antirracista. Ser antirracista é ser uma pessoa que entende que a raça é uma construção sociológica, que por causa dessa construção, um grupo de pessoas está sendo prejudicado em detrimento de outros, você não concordar com esse prejuízo que o outro grupo está sofrendo e decidir se colocar ao lado dele para lutar por equidade. Então, se você chega num lugar e não se incomoda com o número de pessoas negras que estão ali, não se preocupa em que posição essas pessoas estão, se elas estão sendo servidas ou se elas estão a serviço. Se isso não te incomoda, então você ainda não é antirracista. Você precisa progredir um pouco mais, você precisa entender um pouco mais sobre o que é a estrutura do racismo, para que aí você faça uma afirmação, que é muito séria, dizer, eu sou antirracista. Isso exige comprometimento de vida, de todos os dias você se analisar. E eu acredito que as pessoas estão indo muito numa hashtag. A questão da rede social também, que a gente vinha falando aqui nos bastidores antes da gente entrar ao vivo, né? É claro que ajuda a disseminar o conhecimento, eu acho que tem muita gente interessada em saber, né, o que é o racismo, exatamente o racismo estrutural, por que existe, de onde vem, mas existe essa questão de ir na onda, né?
Mari, na verdade, tem pessoas que utilizam a rede social e nem sabem por que estão postando, nem sabem por que estão repostando, não sabem o que é o racismo estrutural, não sabem de onde a origem que veio essa palavra racismo, como é que começou no Brasil a nossa forma de colonização, a abolição da escravatura, a consciência negra. Então, existem pessoas que estão aí na onda do mar, né? E aí, quando se fala, não é você não ser racista, deixar de ser racista, você tem que ser contra o racismo. Obviamente não é você se posicionar, ser ferrenho, ir para a rede social, fazer postagem. Basicamente é você adotar uma postura diferente. E essa sua postura diferente no seu singular, ela vai pluralizando de uma forma bem tranquila, seja no seu ambiente de trabalho, seja no local dos seus estudos, seja na sua família. Então, eu particularmente, eu não levanto bandeira, não sou um defensor ferrenho, mas no meu particular eu tomo as minhas atitudes. E essas atitudes que vão se pluralizando junto com os meus amigos, junto com os familiares e aqueles que estão do meu lado. Perfeito. Bom, a gente já está caminhando aqui para o fim do programa. Eu tive uma aula, viu? Agradeço. Eu acho que é tão bacana essa troca, né? E a gente poder ter esse espaço aqui na TV Justiça para falar sobre um tema de uma forma tão aberta, de uma forma tão real. Então, eu queria que vocês deixassem um recado final. A gente está chegando aqui para o fim. Um minutinho para cada um, para a gente encerrar aí esse Dia da Consciência Negra com bastante consciência e, quem sabe, com um futuro aí, né, de uma igualdade racial mais promissor. Doutora Lázara? Mari, eu primeiro de tudo quero agradecer muito o convite, agradecer pela sua gentileza em conduzir essa nossa conversa ao doutor Abel, um querido. Fiquei muito feliz em poder conversar contigo hoje e quem sabe partilhar com vocês uma frase de uma cantora que eu gosto muito, que é a Nina Simone, que ela diz que liberdade é não ter medo. E quando nós falamos sobre a importância do Dia da Consciência Negra e de sermos um povo comprometido com a igualdade racial, nós estamos falando sobre isso, sobre liberdade, sobre não ter medo. Não ter medo de sair às ruas por conta da cor da sua pele, por conta dos seus traços, não ter medo de frequentar um estabelecimento comercial, não ter medo de estar em sociedade, porque de alguma forma você precisa ser validado. Então, é muito importante que todos nós nos comprometamos nesse nosso universo micro, em mudar as nossas atitudes, como o Dr. Abel disse, porque é daí que nós conseguimos mudar o todo. Dr. Abel? Maravilha. Mari, mais uma vez, obrigado aí. Com o meu crachá da casa da TV Justiça, um abraço para todos do estúdio. É um prazer estar participando desse programa, né? Estou tanto tempo fora de casa, falando aqui de Goiânia. Eu só vou trazer questão de legislação, né? Um pedido de legislação mais ferrenha, desde a abolição da escravatura, desde a morte do Zumbi dos Palmares, desde 89, quando nós tivemos a instituição de figuras do preconceito, a injúria racial que veio em 97. Então, eu defendo leis mais ferrenhas. Eu defendo que o legislador, a nossa casa bicameral, possam trazer leis mais ferrenhas, tanto de lesão corporal, quanto de homicídio, quanto de outros fatos. Nós precisamos trazer uma punição mais árdua e mais severa. E eu acho um pouco agressivo a música, mas, para terminar, é o Rapa, se não me engano, se eu estiver errado, né? Que diz assim: branco, se você soubesse o valor que o negro tem, tu tomava um banho de piche branco e virava preto também. Então, que isso seja nas nossas consciências, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, e que ninguém é melhor do que o outro, por raça, cor, religião, trabalho ou posição social. Que nós possamos ter uma postura digna. E é isso que nós devemos guardar nesse dia 20. Muito obrigado e até a próxima. Nossa, eu que agradeço. Que honra, viu, entrevistar vocês dois nesse dia, gente. Muito obrigada. Agradeço também a você aí de casa que esteve com a gente até agora. Você pode rever essa conversa lá no nosso YouTube. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. Um ótimo final de semana para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.